No final desse vídeo eu vou te contar uma coisa que você não sabe sobre ele não. Sobre ela, a Janja. Mas até lá, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. Essas foram as reações da primeira dama enquanto estavam acontecendo as tragédias do litoral de São Paulo. E literalmente no mesmo dia das tragédias do Rio Grande do Sul, onde tinham crianças morrendo, gente desaparecida. Uma primeira-dama que é fluente em português e fluente em inglês. Só que não. Tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela... A gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Action to end poverty now and to combat climate change. Enjoy the festival. Mamãe deve estar orgulhosa. Happy birthday to you, happy birthday to... E acima de tudo também é poliglota, gente. Fala português, inglês e várias merdas. Lá na COP30 a gente conseguiu fazer uma COP muito feminina, porque a floresta é feminina. A floresta é feminina. Então quer dizer, agora que a floresta amazônica ela é feminina. Então assim, não sei se está sabendo, mas a Amazônia tá pegando fogo. Segundo a Janja, vocês estão deixando a mulher pegar fogo aí, gente. Pelo amor de Deus. Primeira dama que para poder bancar suas festinhas utiliza o seu dinheiro. 33,5 milhões para poder fazer festinha. E ela deu chilique ainda quando uma ativista que era a favor dela ainda falou Janja Palusa. Quem teve no festival? Janja Palusa. Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Que chama o quê, minha filha? Você está promovendo uma festa cheia de cantor esquerdista com dinheiro dos outros. Isso que chama de quê? De Aliança Global? Ah, tomar banho sou, porque eu sou crente. E ele simplesmente mandou o CF, o cara mais rico do mundo. E o Elon Musk? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Depois disso, o que o Lula fez? Não temos que xingar ninguém, diz Lula. Obviamente, até ele viu que, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cala essa boca. Mais uma vez é a craque do jogo, ela erra e erra. Uma primeira dama que até o filho do marido dela xingou ela no WhatsApp. O que vai fazer hoje? Tô indo tomar café. Que chique. A puta vai estar junto. A esquerda pode tudo mesmo, bicho, porque ainda bem que ele é filho do Lula, porque se fosse qualquer pessoa chamando isso aqui a primeira dama, já tava preso. Como é filho do Lulinha, encosta no filho do Lula. Vou falar do filho do Lula. Tô pra te falar que nem o Lula mais aguenta essa mulher. Calma, chegou finalmente o que eu falei com vocês que eu iria falar que você não sabia sobre a Janja. Há um tempo atrás ela deu uma reclamada porque ela não tinha gabinete, gente. A primeira dama não tem gabinete. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso, isso ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe? Detalhe, meteu a culpa nos homens e nas mulheres que são machistas também e ainda falou, poxa, minhas roupas, eu vou pagar como? Como? Eu não sei gastar dinheiro se não for o dinheiro dos outros. E aí que chega a parte interessante. Mesmo não formalizando este gabinete dela e fazendo aí o desejo dela, equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão em viagens. Isso mesmo, senhores. Aqueles que tanto nos acusaram sobre a BIM paralela, gabinete do ódio, tem um gabinetezinho só dela. E é uma coisa muito bem estruturada, senhores. Tem níveis aí de assessores, tudo muito bem coordenado com o seu dinheiro. E aqui vai um detalhe importantíssimo, porque aqui não deixa passar nada. Dá só uma olhada. A Priscila Pinto Calaf, que é diretora de departamento de canais digitais da Secretaria de Estratégia e Redes da Janja, e está recebendo a bagatela de R$14.849, dá mais ou menos em dólar uns $3. Ela é a mesma que fez um mestrado em desconstruir infância e sexualidade. É isso mesmo, senhores. O estudo basicamente tratava sobre etnografia com crianças de rua e tratou com naturalidade homens adultos buscarem meninos de 12 anos para sexo.
Essa é uma das 12 pessoas que a Janja tem escolhido para poder trabalhar com ela, pago com seu dinheiro. Eu irei denunciar tudo isso ao TCU, ao CGU, para que acabe com essa farra com o nosso dinheiro aí, para poder bancar um gabinete que não deveria nem existir. Mas a gente sabe aqui que no Brasil, meu parceiro, as coisas são complicadas. Eu já tinha, por exemplo, entrado no TCU para poder averiguar, né, a compra do novo enxoval para Alvorada de algodão egípcio, que custaria 59 mil reais no nosso dinheiro, mas o TCU arquivou. Então, enfim, a gente sempre faz aquilo que é possível. Vocês sabem disso. E um detalhe, não é nada pessoal com a Janja, não. Por mais que eu acredite que a mulher que está ao seu lado é um reflexo daquilo que você é. E no governo específico também é um reflexo daquilo que o governo é. Até mesmo porque se for comparar as últimas 2 primeiras damas do Brasil, uma era Michele Bolsonaro e outra Marcela Temer, papai. Esquece, né? Até a Marisa do Lula, pô, que tipo, era casada com o Lula, mas assim, pelo menos tinha postura. E o que eu quero focar aqui é que não é somente a falta de decência, de respeito, de postura que falta na primeira-dama e nesse governo. É sobre a irresponsabilidade, falta de zelo e de cuidado com o dinheiro público que eles não produzem. É dinheiro do povo. Eles só gastam e quem paga as contas no fim das contas é você. E eu sei que o brasileiro já está acostumado com tanta coisa desse governo, mas eu preciso te falar, isso é muito grave. Você concorda comigo que se ela está comandando uma equipe sem ter cargo ou função pública, alguém está autorizando ela a fazer isso? E essa pessoa que está autorizando, ela pode ser enquadrada em crime de responsabilidade, abuso de poder, desvio de finalidade, além de improbidade por gastos e violação do dever da moralidade da Constituição Federal. Ou seja, quem está deixando a Janja fazer isso está cometendo crimes. Se o Lula, por exemplo, estiver autorizando ela a fazer isso, seja o Lula, por favor, ele pode sofrer impeachment, até mesmo porque a Dilma sofreu impeachment por crime de responsabilidade. Isso daqui, meu parceiro, é um mero reflexo pequenininho do que acontece dentro desse governo, é aquilo que vaza. Imagina o que não está acontecendo nos ministérios, nos contratos com empreiteiras, sabe, nas eleições, nas reuniões em 4 paredes. Imagina se vazasse um vídeo de uma reunião desse governo. Eu não sei quais palavras seriam faladas, mas eu tenho certeza que uma a gente nunca iria ouvir, chamada Brasil. Eu sei que eu falo sempre isso aqui, mas eu tenho que falar exaustão até que todo mundo entenda. 2 pontos sobre o posto anterior. Primeiro, a gente nunca sabe a extensão da nossa influência. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, quanto por bem quanto por mal, né? As ações e as omissões que você toma, de fato, eles têm uma extensão assim, inimaginável. Quem poderia imaginar, né, que um dia Paulo, né, 2.000 anos atrás, estaria na prisão e hoje nós falaríamos dele como uma inspiração? Ninguém poderia prever isso. Ou seja, é praticamente incalculável a extensão da sua influência. E é exatamente por esse motivo que a gente não pode parar de fazer as coisas certas. Por exemplo, dar um exemplo aqui fora da política para vocês entenderem. Vocês lembram do filme do Zezé de Camargo e Luciano, que o pai dele chamava lá o pessoal que trabalhava junto com ele para poder ficar no orelhão pedindo: é o amor, Zezé de Camargo e Luciano. Basicamente, ele jamais imaginaria que o filho dele se tornaria, né, um dos maiores, né, do sertanejo e da música brasileira. Ou seja, se ele tivesse parado, ele nunca experimentaria isso. Basicamente é isso que a gente experimenta hoje no nosso país. Tem muita gente que não consegue enxergar além e para. Só que o que aconteceria se você continuasse? E essa que é a ideia. Então eu sei que o cenário está muito ruim e eu não te julgo por às vezes você ficar desanimado, ou por querer desistir, ou por querer achar algum culpado, né? Porque sempre no momento de crise tem que ter um culpado, né? O culpado é fulano de tal, é fulano de tal. E às vezes esses não sejam os verdadeiros culpados. Afinal de contas, né, nós temos um verdadeiro culpado por tudo isso. Espiritualmente, né, que é o nosso inimigo, e fisicamente o nosso inimigo espiritual utiliza pessoas, né, para poder destruir a nossa família, destruir os nossos valores, né, destruir a nossa liberdade. Então a gente, de fato, precisa não somente saber a extensão da nossa influência, como também persistir para que a gente, mesmo não experimentando as consequências da nossa influência, a gente faça com que outras pessoas colham isso, né? Que seja a liberdade futura. O que a gente faz agora ecoa, né, pela eternidade. Então por isso que a gente não pode desistir, entendeu? Sabendo agora aí do que está acontecendo, né? Bolsonaro denunciado pela PGR em 38 anos de cadeia por um golpe. Um golpe que nunca existiu, um golpe que é um crime impossível. É como querer matar uma pessoa com um copo de água potável. Até mesmo porque não existe golpe sem armas, né?
golpe sem uma hierarquia de estrutura, enfim, não teve nenhuma morte. Muito estranho esse golpe, né, que é feito num domingo. Mas aqui no Brasil, meu amigo, não precisa ter provas para poder colocar alguém na cadeia. E mesmo que você goste ou que você não goste do Bolsonaro, você achar que um cara tem que ficar inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e que ele tem que ir para a cadeia com 38 anos, com 70 anos de idade, porque ele tentou dar um golpe no Brasil, sério, assim, sério.